Meus irmãos, nós vamos ouvir mais um hino pelo conjunto Unidos por Cristo tem prioridade, porque sempre estão dando apoio aqui, estão sempre marcando presença no culto de domingo. Claro, quero até avisar as irmãs, justificar a falta de irmã Sandra, porque ela teve urgente agora para a Tala. Minha menina está com muitas dores e até que fosse logo mais próximo de dia, depois de 20. Por isso que ela não está aqui, tá certo? Dar assistência à nossa filha.
Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos nesta noite orado ao Senhor, temos louvado o seu nome, e agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Temos lido nesta noite o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, e temos lido do versículo 12 até o versículo 17, e eu gostaria de repetir o texto. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Glória a Deus. Esse texto fala a respeito do início do ministério público de Jesus Cristo. Ele ouviu já no capítulo 3, Jesus, tendo início ao seu ministério, ele formalizou o seu ministério no ato do batismo. Depois ele foi levado para ser tentado no deserto. E depois destas coisas, Jesus, ele ouvindo que Jesus, ou seja, que João estava encarcerado, ele voltou para a Galiléia. Estava na Judéia e voltou para a Galiléia. Jesus, pelo que as Escrituras nos diz, ele foi batizado com quase 30 anos de idade e morreu com 33 anos. Esse cálculo, a Bíblia não diz que Jesus morreu com 33 anos. Não está escrito lá. Agora, Lucas registra que ele, quando foi batizado, tinha cerca de 30 anos. Os estudiosos fazem um cálculo que entre os 3 ministérios, ou as 3 fases do ministério de Jesus, que foi dividido entre Judéia, Galiléia e Pérea, esse período levou os 3 juntos, 3 anos ou 3 anos e meio. Daí dizer que Jesus morreu com cerca de 33 anos pelos cálculos feitos. Durante o ministério que Jesus desenvolveu na Judéia, na Galiléia e na Pérea, Jesus demorou mais tempo do seu ministério na Galiléia. É tanto que ele foi conhecido como Galileu, o mestre da Galiléia. Era conhecido como Jesus de Nazaré, mas depois passou a ser chamado, reconhecido. No dia que Jesus foi levado preso, estava sendo julgado, a identificação foi essa. Quando se dirigiram a Pedro, disse: tu também é um deles, pois tu és Galileu. Louvado seja o nome de Jesus. O Chagas Sobrinho tem um hino, né? E destaca Jesus como Galileu. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas João, quando toma, ou melhor, Jesus toma conhecimento de
uma maneira, uma espiritualidade que o próprio Jesus destacou. Jesus disse que no nascido de mulher não tem ninguém igual a João, não tem maior do que João, destacando a espiritualidade dele, destacando o ofício dele, destacando assim a missão de João. Glória seja dada no nome de Jesus. Mas a Bíblia está repleta de ensinamentos de que, ainda que você viva uma vida pautada pela palavra de Deus, ainda que você viva uma vida, uma espiritualidade realmente agradável a Deus, ainda que você faça a vontade de Deus, que você seja corajoso ao ponto realmente de mostrar os pecados desse mundo, mostrar que eles precisam se arrepender, que você tem uma vida que não tem ninguém que possa apontar, mesmo assim, isso não lhe blinda. Isso não vai trazer prosperidade, nem sempre você vai prosperar, porque está fazendo a vontade de Deus. E nem sempre você vai ser livre de problemas. João, o profeta, estava realmente à altura do momento, que era exatamente a chegada do Messias, mas mesmo assim, foi preso, passou cerca de um ano preso e morreu de uma maneira terrível, de uma maneira trágica. Assim também, como o apóstolo Paulo viveu uma vida íntegra diante de Deus, mas morreu também de uma maneira trágica. Eu não quero dizer que você vai morrer de uma maneira trágica, não é isso que eu quero dizer para você nesta noite, mas eu quero dizer que os problemas que eu e você sofrem, que muitas vezes nós achamos e até nos comparamos, né? Mas fulano faz isso, ciclano faz aquilo, e não passa pelos problemas que eu passo, a dificuldade, a enfermidade, é problema do lado, é problema do outro, é dificuldade daqui, é da lá. Então vamos pensar nesse servo de Deus, como João Batista, como Paulo, como o próprio Jesus. O que acontece ao ímpio nesta vida também sucede ao justo. O justo pode morrer atropelado de uma maneira terrível, igual ao ímpio, porque nós precisamos lembrar que a grande diferença está no final de tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A grande diferença vai estar no final, vai ser após a morte. Aqui estamos sujeitos a todas essas coisas, mas há uma diferença, ainda que o justo morra como ímpio, mas lá na eternidade, aleluia, ele vai desfrutar da glória de Deus, e o ímpio vai enfrentar o juízo e a ira do Senhor. Essa é a grande consolação, porque os sofrimentos, eles passam, eles até podem ficar até o tempo todo até na hora da nossa morte, mas Deus permanece e passa conosco para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então João, só quero dizer, Jesus, quando ouviu que João estava preso, ele voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Amon e Naphtali. Essa coisa pode ser Natali também, não tem problema nenhum não. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra Zebulon e a terra Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu em Belém, foi morar em Nazaré, e depois de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, à beira do mar. E Cafarnaum ficava num local não muito agradável, porque ficava, segundo o texto, nos confins de Zebulon. E também era próximo de Naphtali, era outra tribo. Essas duas tribos, elas estavam
no extremo de Israel. Era a extremo mais distante que tinha da capital Jerusalém. E isso criou um problema sério. Mas foi para lá, para essa região, que Jesus foi. Os habitantes da Galiléia, especialmente Zebulon, a tribo Zebulon e Naftali, elas se distanciaram, elas ficaram tão próximas das nações gentílicas, era divisa com nações que tinham deuses terríveis, eram nações que influenciavam as outras nações, e essa proximidade fez com que a terra da Galiléia fosse desprezada, chegando os líderes a dizer: vendo, pesquisa, investiga, se veio algum profeta da Galiléia, pode vir alguma coisa boa de lá, porque o povo da Galiléia, especialmente essas duas tribos, e Cafarnaum pertencia, eram os confins, lá no final, disse assim, ela era a divisa do estado. É lá na divisa do estado. Aonde é? É lá na tromba do elefante. É no extremo da capital. E isso teve uma influência muito grande nessas duas tribos, a ponto delas serem consideradas, os galileus, como um judeu de segunda classe, um judeu que se olhar para ele atravessar. Isso nos dá algumas reflexões também. Nós hoje não temos tribos, mas temos denominações. E nós não podemos discriminar os nossos irmãos que são de outras denominações. Não podemos. Embora reconheçamos que muitas dessas denominações são misturadas com o pensamento do mundo, com os hábitos do mundo, igrejas que estão assim mescladas, tão próximas do mundo, que não dá para perceber se é igreja, por causa das coisas que quebrou o limite entre a igreja como denominação, que foi denominação, e o mundo. Eu não preciso imitar o mundo para poder ganhar as pessoas para a igreja. Não há necessidade de fazer uma escola de samba aqui. Temos bons músicos para poder conquistar pessoas, porque elas podem até vir por uma questão de achar bonito, atraente o samba, até a música, o ritmo favorito de alguém, e a maneira aberta como a igreja fica, né? Sempre para o mundo, para acessar, achar que realmente é fácil, mas isso não vai trazer conversão de maneira nenhuma. Pode aumentar, pode acrescentar, pode realmente trazer mais pessoas. Agora a questão é: se arrependeu dos pecados, aceitou Jesus verdadeiramente, mudou de vida, aí onde está a questão? Aí onde está a questão? Porque fica tão próximo que fica difícil de identificar uma igreja que segue a orientação da palavra de Deus. Assim eram esses irmãos das tribos. Mas Jesus foi para lá. Será que Jesus não
que o Messias chegaria e traria luz, traria a vida espiritual. Onde havia morte, ele ia trazer vida. Onde havia trevas, ele ia trazer luz. Ia ser começar exatamente por ali. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse mundo, ele está morto nos seus pecados. Esse mundo está numa treva espiritual. Ele não enxerga. Sabe quem Deus está contando? Sabe com quem Jesus está contando? Comigo e com você. Aleluia. Para anunciar Ele. No meio dessas trevas, no meio dessa coisa tão tremenda, no meio dessa morte espiritual, ainda que você seja ridicularizado, alguém diga chacota, esse é um bando de doido, mas não vamos nos intimidar. Vamos pregar, falar, dizer, aleluia, que há uma luz que raia e brilha neste mundo e quer trazer luz para o homem, quer trazer vida espiritual para o homem. O nome dele, aleluia, é o Mestre da Galileia, é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. As autoridades judaicas, elas desprezaram. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 8, versículo 22. E aqui está aquela palavra de sempre. Quem puder me ajudar aí. E olhando para a terra, eis que havia angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Agora observe, versículo 1, capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zabulon, a terra de Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O que foi que aconteceu? O que foi que apareceu ali? Quem veio agora fazer essa terra de treva e de morte virar uma terra de luz e de vida? Versículo número 6, na sequência. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías tem profetizado que aquela terra entenebrecida, que onde havia sombra de morte, onde já estava quase perecendo pela influência má das nações ali vizinhas, agora raiou uma grande luz. E não foi uma coisa espiritual, não, foi literalmente a luz. Jesus raiou naquela terra. E Ele continua raiando nos nossos corações, iluminando. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes a gente fica numa situação tão difícil, a gente não vê mais, aleluia, a luz lá no final do túnel, mas aparece aquela luz resplandecente, chamada Jesus, aleluia, ilumina, dirige, guia, e a gente passa para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Voltando ao texto, louvado seja o nome do Senhor. Mateus prossegue dizendo, ou escrevendo, melhor dizendo, e eu me limitei ao texto até o versículo 17, porque
entendo que entra em outro contexto, parágrafo, mas na sequência, deixando Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins do Zebulon e Naftali, para que se cumprisse que foi dito pelo profeta que diz: na terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia das nações. Veja que o texto lá, a profecia de Galileia das dois gentios, para destacar que não era uma terra de pessoas que adoravam a Deus, era terra de gentios, não adoravam a Deus. Sabe muito bem que o povo judeu, ele divide o mundo religioso, entre judeus e gentios. Quem não é judeu é gentio, ou seja, é pagão, não adora o Deus verdadeiro, não obedece a Deus, não é direcionado por Deus, não tem espírito de Deus na vida. É assim que o judeu pensa, divide o mundo em duas partes. E agora eu me lembrei de quebrar o dedo, a Ariane Suassuna deve ter sido uma senhora, ele conversa com ela, e ela perguntou a ele: o senhor já foi a Disney? Ele disse: não, nunca fui. Como assim? O senhor nunca foi a Disney? Olha, fulano, ele nunca foi a Disney. E todo mundo naquela mulher ficava falando. Essa aquela mulher dividiu o mundo em duas partes. Aqueles que já foram a Disney e os que não foram. E tem gente que faz uma questão tão grande por uma coisa, divide as coisas, divide as pessoas, uma coisa tão besta. Os judeus, eles tinham até essa razão de dividir o mundo em duas partes, porque Deus, ele realmente, toda a revelação veio para o judeu, a salvação própria, ele diz, a salvação vem dos judeus. Ele queria salvar por essa samaritana, ele queria realmente resgatar ela daquela vida de escuridão, de morte, mas ele também deixou muito claro, quando ela começou a ficar duvidando, nosso pai disse que é aqui, mas você disse que é lá em Jerusalém, tal. Aí Jesus realmente deixou claro que, na verdade, para adorar hoje, só adora só se não tem, é que Jesus queria dizer, mas frisou bem que a salvação vem do judeu. E aquela terra, a terra de gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. Irmãos, é tão interessante isso aqui, isso é tão maravilhoso, que eu creio que todo mundo passou por essa experiência. Quando você não era crente, você era cego. A gente entendia as coisas tudo diferente, do jeito que os pais da gente ensinou, do jeito que a avó ensinou, a gente aprendeu com os mais velhos. Aí quando a gente aceita Jesus, começa a ler a Bíblia, orar, buscar Deus, aí parece que essa gente tivesse uma venda nos nossos olhos, aquela cegueira, ele começa a enxergar, assim tão claro, tão bem, tanto, que ele vê com tanta claridade e fica admirado. Como é que eu não entendia isso? Como é que eu não via desse jeito? Como é que eu não entendia desse jeito? Como é que eu fazia diferente? Eu já não estava certo? Porque a luz raiou, seus olhos se abriram e agora você não está mais cego, você agora vê, aleluia, pelos olhos do entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui está toda a diferença entre quem é do reino e quem não é do reino. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. O reino só pode se
acessível ou acessado, que é a palavra hoje que se utiliza na linguagem virtual. Acessou, acesse isso, acesse aquilo. Você tem que ir até lá, virtualmente falando. Acesse tal site, você acessa aquela site, para lá o que você precisa. O reino de Deus só é acessível. As portas do reino de Deus só se abrem se primeiro o indivíduo ele cumprir esse requisito. Foi o próprio Jesus. O João Batista já tinha dito: o meu batismo é para arrependimento. Raça de víbora, quem foi que vos ensinou fugir da ira futura? Esse pensamento de João é tão claro assim. É interessante, porque ele está lá no deserto e ele sabe quando se faz aquela coivara que queima ali, as víboras, as cobras fogem para não ser queimada e ser destruída. Vamos dizer assim, ser condenado ao fogo. E João está dizendo: quem foi que ensinou vocês a fugir da ira futura? Do fogo do inferno. Porque vocês pensam que vão escapar, não vão não. É necessário vocês se arrependerem. Quem é que quer a coragem hoje? De abrir a boca, primeiro que a gente vai logo ser criticado. Não, irmão, hoje não é assim mais não. Não pode chegar e pregar, sabe? Assim, dizer, chamar o povo de raça de víbora, que eles têm que se arrepender, senão vão para o inferno, ser condenado. Mas só que o mundo está numa moleza tão grande, está tão adormecido, que precisa às vezes uma mensagem de João, aquela mensagem dura, que o camarada já vem, que o camarada fica se aperreado, fica se mordendo todinho, sabe por quê? Porque está batendo lá, porque está chegando lá no lado do Senhor. Se ele não ficasse assim, ficasse diferente, a palavra não estava surtindo efeito. João não tinha negócio de alisar. Ele não teve medo nem do rei. Foi lá, ele deu. Eu não gosto muito dessa expressão. Foi dar recado. Eu entendo, pode ser que é um texto da Bíblia, mas eu entendo que é a mensagem. O reino de Deus agora é tão sério, tão importante, é uma coisa assim tão maravilhosa, que eu acho que a palavra recado não cabe bem. Porque quando um diplomata, quando um cônsul ou qualquer embaixador, ele não vai chegar para o presidente ou para outro embaixador do país e dizer: eu trouxe um recado do meu presidente para você. Não. Vim trazer um recado. O recado fica muito assim, restrito, uma coisa assim de menino. Menino não dá esse recado a fulana dele. Embaixador do reino de Deus entrega mensagem. A mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, aleluia. O reino de Deus está próximo. Essa palavra, o povo da Galileia e o próprio povo judeu em geral entendia que o reino de Deus está próximo ao reino de Deus. O estabelecimento do reino de Deus era o Messias vencendo todos os inimigos de Israel e colocando a nação de Israel como reino que reinava sobre todas as nações, subjugando todos os seus inimigos politicamente. Por isso que muita gente, até o próprio João Batista, porque não tem ninguém com a fé tão alta ou a coragem tão alta que não tenha também a parte humana. Porque quando João Batista pega a versículo e manda para Jesus: olha, vai dar. Eu tenho uma dúvida, porque se ele é o Messias, não era para estar preso aqui não. Era chegar aqui, arrebentar com tudo e me livrar daqui, destruir o governo romano. E a gente ficou em dúvida. Mas quando ele vai, os discípulos vão lá e vê Jesus: olha,
feito os franciscanos, andar com a roupa de saco, com marrom e com o cordão amarrado, e aí não pode. Não é isso que eu estou dizendo. E as pessoas gostam de extremo. Ou vai para um extremo ou vai para o outro. Não é isso. Jesus nunca condenou o riqueza, condenou o amor e ele é uma coisa. Senão nós vimos na Bíblia um homem riquíssimo, quando a Bíblia diz que ele era rico, você pode entender que era rico mesmo. Era um servo de Deus fiéis, não se dobrava. Daniel era rico, ou não era? Era político e era rico. José era político e era rico. Era profano? Era rico? Não. Não é qualquer pessoa que tem integridade de José, não. De Daniel, do Paulo. A riqueza não é problema. Agora a gente precisa tirar, assim, orar a Deus, podemos abençoar, mas sempre não procurando se afastar da questão. Eu tenho que orar a Deus para me perdoar meus pecados, me ajudar, que eu cada dia vá melhorando na presença do Senhor, vá abandonando aquilo que Ele não se agrada, que eu sei e não quero dominar, né, as coisas materiais do meu lado, eu preciso não. Ele precisa dominar o meu coração. Quando Jesus se entronizar verdadeiramente no nosso coração, aí o reino de Deus estará instalado aqui na terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E essa exigência foi que o povo não queria cumprir, para que pudesse ver o Messias. Quando Jesus voltar, o relato, há uma questão aí, né? Se a igreja passa pela grande tribulação, se não passa, um pouco me importa. Eu não gosto de debate teológico, não. Tem uns programas aí, o pessoal fica o tempo todo ouvindo e tal. É um debate que não chega a nada. É calvinista.
estabeleceu que, enquanto ele não renasce nos corações dos homens, dos israelitas e dos judeus, não haveria Messias entronizado em Jerusalém. O rei só veria Israel se o homem arrependesse e satisfizesse as condições espirituais. Em que condições é essas? Se arrepender e crer no Evangelho. Outra condição: o reino é comparado à prática da vontade de Deus na terra, tal como ela é também feita lá no céu. A oração de Jesus foi essa, certo? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando aqui na terra for feita a vontade de Deus, aí o reino de Deus está implantado aqui. E de certo modo, o reino de Deus aqui na terra é a igreja universal. Não é a universal do reino de Deus, não. Quem é teólogo entende muito bem o que eu estou dizendo. A igreja universal é o grupo de crentes que vive hoje no mundo, habita nessa terra, melhor dizendo, mas que foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Contra esta igreja, aleluia, a porta do inferno não vai prevalecer, porque ela é o reino de Deus estabelecido na terra. Glória seja dada o nome de Jesus. Engrandecido seja a nossa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus está procurando dominar, reinar nos corações. Mas pastor, mas um dia não vai reinar não na terra, vai sim. Mas por enquanto ele quer reinar no coração de cada crente, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada adolescente, de cada velho. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele dominando estas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. A vontade dele vai ser cumprida aqui na terra. Cumprida? Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E disse Jesus, ou melhor, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Tem alguém aí, irmão, hoje na internet, se você for parar e ouvir toda coisa, toda baboseira, falando de baboseira, heresia, ensinamento maligno, é maligno mesmo, que tem origem do inferno, você fica embaraçado. Fica mesmo. Por isso que é bom a gente abrir as Escrituras e explicar ela, ouvir o que Deus está falando, estude, medite, ore. Eu repito, não me canso de dizer, só tem uma maneira do indivíduo ser alcançado por uma heresia. Sabe qual é? Estude a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Só se conhece o falso conhecendo o verdadeiro. Se você conhecer o verdadeiro evangelho, de cara você vai conhecer qualquer evangelho falso aí. Ah, mas fala de Deus em tudo que é lugar. Estão falando de Deus para mim, tá bom demais. Não, para mim não está. Não está. Porque está falando de Deus? Não. Se formos nos guiar por este método, nós vamos nos embaraçar. Os líderes judaicos, se tinha alguém que falava de Deus, era o líder judaico, mas rejeitado Jesus. Não só rejeitado, levaram ele à morte.
Eu sou uma levita, primeiro dia. Na organização do levita lá não tinha mulher. Para começar a dizer que é uma levita. São coisas que ele precisa. Eu louvo o nome do Senhor, eu adoro o nome do Senhor, eu louvo o nome dele. Eu sou um levita, e mamãe tem um culto lá na praça, que está precisando levar esse pano. Não, pastor, o senhor sabe, né? Que levita é esse? Que levita tem a parte do canto, mas tem a parte também daqueles que carregavam os utensílios quando o tabernáculo era transportado de um lugar para outro. Fazer isso é levita, pegar a pelo, tá nas costas, sol quente, areia, deserto. Eu tenho ministério e outros são mais ousados. Estou falando isso dentro do que está dizendo aqui. Jesus iniciou o seu ministério. É preciso ter cuidado. Ninguém pode se auto-intitular pastor. Há recomendação bíblica para isso? Claro que sim. Está respaldado pela palavra? Está sim. Vamos lá para Hebreus. Jesus chamou os seus discípulos ali na Galiléia, mas não aquela chamada ali, para lembrar que não é a chamada definitiva, não. Foi só para seguir ele. Depois ele escolheu 12 e tornou ele seu discípulos. Hebreus, guarda esse versículo aí. Eu, no tempo do Orkut, eu não sei se eu já falei aqui, eu tinha um contato lá em Portugal. E ele tinha umas conversas com esse irmão, ele não tem a bola toda, não. Aí ele disse: olha, pastor, Deus me revelou que quando eu chegar aí no Brasil, eu tenho muita vontade de ir no Brasil, que eu botar os pés no chão do Brasil, ele vai me consagrar, pastor. Na hora que eu botar os pés, eu vou ser ungido e consagrado, pastor. Onde foi que ele viu isso? Outro dia, aqui no Rio Grande do Norte, vocês pais nessa questão de passando analisando de uma maneira tal. Pastor, é como assim? Um vendedor, todo mundo pode pegar a pasta e sair. E aí, o irmão estava dentro do meio da rodoviária, o pastor encontrou outro cidadão, não sei de onde esse crente. Ele disse: rapaz, eu estava encontrei você. Eu vou lhe consagrar a pastor aqui mesmo. Então eu da rodoviária. Eu saí daqui tão santo. É pouca vida. É o que nós estamos vendo por aí. Esse cidadão volta para a cidade dele, funda uma igreja e diz que Deus usou. E o povo da glória, amém. E pronto. Fica por isso mesmo. O nosso país precisava criar uma lei. Eu sou de acordo com os Estados Unidos. Lá você só é pastor se você passar pelo seminário, ter o diploma de teólogo, pelo menos essas baboseiras de palavra. Não estou dizendo que o pastor só é pastor se passa, não, mas escolhe de certo modo. Hebreus capítulo 5, versículo 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Pai. Como é que se interpreta isso aqui? Jesus começou o ministério dele, mas foi aprovado. João Batista foi revelado a ele que aquele que ele visse descer sobre ele, o Espírito Santo, de forma corpórea de pomba, esse é o Messias. O Pai bradou no céu: este é meu filho amado,
E Jesus não podia ser sacerdote, ele podia ser profeta, porque ele não era da tribo de Levi. Esse, ele era da tribo de Judá. Porém, escrito aos Hebreus, um homem profundíssimo nas Escrituras, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabia que nós somos sacerdotes segundo a ordem de Arão? Podemos pegar o espírito do sacerdócio de Arão. Mas não somos da tribo de Levi. Agora nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Jesus. E ninguém toma para si essa ordem. Você não pode se titular sacerdote, pastor. Você tem que ser ordenado. Paulo, ele recomenda a Timóteo que não despreze o dom que há em ti. Claro, não fala línguas, profetizar. Não. O dom ministerial que foi dado por imposição das mãos. Vai aqui também essa recomendação, certo? Para todos nós. Você tem uma chamada específica. Então aguarde, espere um momento, porque aquele que te chamou, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele prometeu. Não fique apegado, não fique assim forçando a porta. O pastor José Lúcio da Silva foi meu pastor quando era presidente na Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte. Ele gostava sempre de dizer com relação a chamar: fique na porta, durma na porta, espere na porta, mas nunca empurre a porta. Era palavras simples, mas sábias. Você tem que ficar aguardando, orando. Um dia Deus chamar você para a obra que ele tem chamado. E a mesma obra que Jesus. Não é para ir fazer essas coisas que ele está vendo por aí fazer, não. Ele chamou você pregar o mesmo evangelho. Qual o mesmo evangelho? O reino de Deus está próximo. Arrependemos e crede no evangelho. Foi para isso que Jesus chamou. Chamou para pregar o evangelho, para começar a entrar no reino de Deus da maneira correta. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude no nome de Jesus. Eu quero informar aos alunos do curso de teologia que amanhã teremos aula, certo? Teremos aula a partir das 8h30. Brasileiro é um negócio sério. Quando vai ser? É de 8 horas, é de 8h15, 8h30. Irmão, já que está chegando de 8h15 para 8h30, é 8h45 por diante. Parece que é automático. Salvo aqueles que realmente, mas eles podem terminar de 8h30 estejam começando a aula, certo? À noite nós temos culto nas congregações do Monte Santo e da Paraíba. Domingo, escola bíblica dominical. E à noite, no domingo, culto de ceia. Então, traz aquela sua ajuda de alimento não perecível para a gente fazer uma, duas, ou seja, quantas. Pode esquecer. A sexta base, certo? Para aqueles que estão necessitando. Nós vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Eu quero perguntar aqui. O irmão Elias, ele vai orar. E o presbítero Alcélio estará impetrando a bênção apostólica. Queridos irmãos, muito alegria, o Senhor da Igreja na paz.
Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor da glória,